Se a gente utilizar como um critério da realidade aquilo que permanece, aquilo que fica, então todo o nosso mundo ele é falso, ele é uma sombra, ele é uma mera ilusão. Há mais ou menos uns 2.500 anos atrás, um cara que caminhava lá pelas ruas de Atenas, na Grécia, simplesmente começou a dizer que o mundo que nos cerca, ele é falso, ele é uma ilusão. O Sócrates observava o mundo ao redor e percebeu que o mundo ele é marcado pela transitoriedade, pela efemeridade, que tudo se transforma, tudo nasce e morre, tudo surge e desaparece, tudo está condenado a desaparecer. Então as plantas nascem e morrem, as pessoas nascem e morrem, e o próprio planeta Terra, em determinado momento, surgiu por meio de certos impactos cósmicos, e em determinado momento ele está condenado a desaparecer, porque quando o Sol chegar até o final da vida e começar a se inflar, vai engolir o planeta Terra e dizimar o planeta Terra. Então o mundo é marcado pela mudança, pela transitoriedade, pela finitude, pelas coisas que nascem e estão condenadas a desaparecer. É por isso que o Sócrates vai dizer que a gente não está percebendo a verdadeira natureza da realidade. Tudo o que a gente observa ao nosso redor são sombras de uma verdadeira realidade. E é aí que o Sócrates introduz os conceitos de mundo sensível e mundo inteligível, ou realidade sensível e realidade cognoscível, porque o Sócrates fala que tudo isso que a gente percebe ao nosso redor, todo esse mundo que nos cerca, a gente alcança essa realidade por meio dos sentidos. É a visão, a audição, o tato, o paladar. A gente percebe o mundo, a gente entra em contato com o mundo graças a esses sentidos, que fazem a intermediação entre a consciência e o mundo. Se a gente não tivesse nenhum dos sentidos, a gente não conseguiria perceber a realidade. Só que o Sócrates vai dizer que os nossos sentidos nos enganam, porque eles só conseguem captar a mudança, o fluxo, o vir a ser, a transitoriedade. A nossa visão só consegue perceber as coisas que desaparecem, as coisas que se transformam, as coisas que morrem. É o copo que quebra, é o corpo que envelhece, é a planta que nasce e morre, é todo esse mundo em movimento que está condenado a desaparecer. Só que qual é a treta? O Sócrates vai explicar isso por meio da alegoria da caverna, aquele famoso mito da caverna de Platão que a gente conhece. Nesse mito, ele fala para a gente imaginar uma caverna subterrânea onde tem prisioneiros amarrados que só conseguem enxergar as coisas que passam na frente deles. Então existem prisioneiros amarrados que só conseguem enxergar as coisas que passam à frente deles, e logo atrás deles existe uma fogueira onde passam pessoas, onde passam animais, onde passam objetos. Então os prisioneiros amarrados, eles só conseguem ver na frente deles as sombras desses animais, as sombras desses objetos e as sombras dessas pessoas. Só que o prisioneiro, amarrado e preso a uma vida ilusória, ele acredita que essas sombras que ele enxerga são a realidade. Ele acredita que aquela sombra é alguma coisa existente, é alguma coisa real, e ele não faz a menor ideia que aquilo é um mero reflexo de uma coisa que está acontecendo atrás dele. Então todo mundo e toda a realidade para esses prisioneiros consiste em apenas a aparição de algumas sombras na parede. E eles sequer fazem ideia de que essa realidade que eles estão enxergando é apenas uma sombra de um outro objeto real. Em algum momento, um desses prisioneiros consegue se libertar da caverna e acessar o mundo real. Ele consegue ver os objetos reais, as pessoas de verdade, iluminadas pela luz do sol. E ele consegue perceber que tudo isso que ele via antes eram apenas sombras dessa verdadeira realidade. Aí o Sócrates fala que quando o prisioneiro deixa de perceber as sombras e passa a perceber a verdadeira realidade, é assim como a nossa alma, quando ela deixa de ver esse mundo sensível e transitório e passa a perceber o verdadeiro mundo, o mundo das ideias, o mundo inteligível, que a gente não acessa por meio dos sentidos, mas por meio do pensamento, da razão e da lógica. E aí o Sócrates vai dizer que o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, o mundo cognoscível, a gente não consegue acessar por meio dos cinco sentidos, da visão, da audição. Eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar no mundo das ideias, eu não consigo acessar o mundo inteligível, porque tudo o que os meus sentidos conseguem captar são sombras da realidade, são objetos, pessoas, plantas, animais. Tudo isso é mudança, é transitoriedade, são coisas que estão condenadas a desaparecer, exatamente como uma sombra que surge e desaparece. Mas o mundo das ideias eu não acesso por meio dos sentidos, eu acesso por meio do pensamento, da razão, da lógica, da dialética.
Então, basicamente, o Sócrates divide a realidade em duas. De um lado, existem as sombras, esses objetos transitórios, essas coisas passageiras, como é a vida humana, como são os animais, os objetos, as plantas, os planetas. Tudo isso constitui uma realidade meramente sensível, uma realidade que se assemelha mais a uma sombra que surge e desaparece. E do outro lado, o Sócrates vai dizer que existe o mundo inteligível, o mundo das ideias, que eu não consigo acessar por meio dos sentidos, por meio da visão e da audição, mas eu consigo acessar por meio do pensamento e por meio da lógica. E, inclusive, o corpo do ser humano pertence a esse mundo sensível, transitório, efêmero, desse mundo das sombras. Enquanto que a alma do ser humano, o espírito do ser humano, pertence a esse mundo das ideias, onde tudo é eterno, é imortal, onde tudo é permanente, onde tudo é estável. Então imagina que tudo isso que tu vê ao teu redor, essas pessoas, a tua casa, esses carros, essa rua, essa grama, tudo isso está condenado a desaparecer. Então todo esse mundo é marcado por uma transitoriedade e por uma finitude, e a gente acredita que esse mundo é real, quando na verdade a gente está vendo sombras de uma verdadeira realidade e acreditando que essas sombras são a realidade. E então, quando o prisioneiro se liberta da caverna e consegue perceber o mundo real, é como a nossa alma, quando se liberta desse mundo sensível e passa a perceber o mundo inteligível, o mundo eterno, o mundo onde as coisas são fixas, o mundo onde as coisas são duráveis e não são transitórias e efêmeras. E então Sócrates vai lá e pergunta: se tu tivesse saído dessa caverna onde tu só via sombras e agora tu percebe a verdadeira realidade, tu não ia preferir ter uma vida simples, talvez uma vida com bastante sofrimento, trabalhando bastante, do que voltar àquelas antigas ilusões e viver dentro de uma caverna observando sombras? Então eu acho que esse livro, ele é uma paulada, porque talvez seja o livro mais importante da história da filosofia, que é onde o Platão e o Sócrates trazem essa percepção de que existe um dualismo, de que existe uma divisão na realidade entre o mundo sensível e o mundo inteligível. E inclusive existe um filósofo britânico que fala que toda a filosofia ocidental é apenas uma nota de rodapé da filosofia do Platão e do Sócrates. Porque quando a gente lê outros filósofos, a gente percebe que eles são profundamente influenciados pelo Sócrates. Desde Hegel, Kant e o próprio Nietzsche construiu toda a sua filosofia criticando e colocando marteladas na filosofia do Platão. Mas enfim, por hoje era isso. Se vocês estão curtindo o vídeo, já curte, comenta, compartilha no Facebook, compartilha no Orkut, no MSN, compartilha no Instagram também, comenta, divulga para todo mundo no grupo do WhatsApp. Então é basicamente isso, mano. O bagulho é louco. Boa noite a todos e a todas.